Tabela atualizada do Campeonato Brasileiro. Felipe Luiz admite início de ano ruim e comenta a saída do Flamengo. Atlético goleia o Botafogo e assume a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Essas e outras aqui agora comigo, então já chega se inscrevendo no canal, deixando o seu like, compartilhando. Vamos botar esse canal pra torar, beleza, galera? Sem enrolação, já vamos falar da goleada do Furacão sobre a equipe do Botafogo. O Atlético Paranaense amassou o Botafogo em suas dependências e goleou por 4-1 neste domingo e assumiu a segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Destaque da partida: Viveiros abriu o placar logo no início em jogada de velocidade. O Botafogo chegou ao empate no fim do primeiro tempo, mas logo depois o time da casa tratou de enterrar a reação novamente com Viveiros, que marcou o segundo. Aguirre ampliou o resultado e Esquivel fechou o placar com um golaço de falta. O resultado manteve o Botafogo na 17ª posição na zona de rebaixamento. O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h30, contra o Mirassol no estádio do Nilton Santos. Também na quarta-feira, o Atlético vai enfrentar o Bahia, às 20 horas na Fonte Nova. Cara, em noite inspirada do artilheiro Viveiros e com gritos de olé da torcida do Atlético Paranaense, ganhou do Botafogo, como eu falei, por 4-1 neste domingo na Arena da Baixada e assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. A partida era atrasada da 5ª rodada. A terceira vitória seguida coloca o Furacão com os mesmos 16 pontos de São Paulo e Fluminense, mas na frente por causa do saldo de gols. Os times estão a 3 pontos do líder Palmeiras. Em crise e sem treinador, foi dirigido interinamente por Rodrigo Belão. O Botafogo estacionou nos 6 pontos e não conseguiu deixar a zona de rebaixamento. Os próximos jogos do Atlético Paranaense, primeiras posições. O Atlético Paranaense está na 2ª colocação com 16 pontos e o Botafogo na 17ª colocação com 6 pontos. Os próximos jogos do Atlético Paranaense: enfrenta o Bahia fora de casa no dia 1º, depois enfrenta o Atlético Mineiro, também fora de casa, no dia 5, e finaliza 3 jogos contra a Chapecoense em casa no dia 12. Já a equipe do Botafogo pega o Mirassol em casa no dia 1º, depois enfrenta o Vasco fora de casa no dia 4 e depois joga a Sul-Americana em casa contra o Caracas no dia 9. Então, goleada aí da equipe do Atlético Paranaense e o Botafogo se afunda cada vez mais, cara. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desta goleada do Furacão. E com essa goleada do Furacão, vamos atualizar a tabela para vocês do Campeonato Brasileiro. Primeiro, Palmeiras, 19 pontos. Segundo, Atlético Paranaense, São Paulo e Fluminense com 16 pontos. Em quinto lugar, Flamengo,
Bahia com 14 pontos. Em sétimo, Curitiba com 13 pontos. Em oitavo, Grêmio e Vasco com 11 pontos. Na 10ª posição está o Vitória e o Corinthians com 10 pontos. 12º, Internacional, Atlético Mineiro e Bragantino com 8 pontos. 15ª posição está a Chapecoense e o Santos com 7 pontos. E na zona do rebaixamento, 17º, Botafogo, Mirassol e Remo com 6 pontos. E na lanterna do Brasileirão, na 20ª posição, está o Cruzeiro com apenas 4 pontos. Situações, times grandes aí, ó, Botafogo e Cruzeiro na zona de rebaixamento. Vamos mudar mais uma vez de assunto. Vamos falar do Felipe Luiz, cara, que ele conversou um pouquinho. E vamos falar um pouco sobre a trajetória do grande treinador Felipe Luiz. De passagem pela Europa, Felipe Luiz assistiu à vitória do Flamengo sobre o Paris Saint-Germain da França no Mundial Sub-12, em Madrid, na Espanha. Neste sábado, o técnico comentou sua demissão do clube rubro-negro há pouco menos de um mês. Estou muito bem. Tivemos um ano incrível no ano passado. Ganhamos todos os principais títulos. Foi uma temporada perfeita, absolutamente perfeita. Foi uma pena a final contra o Paris Saint-Germain nos pênaltis, que foi da Copa Intercontinental. Foi de partir o coração. Este ano não começamos tão bem e o clube decidiu encerrar esse ciclo, no qual sou muito orgulhoso, tanto como jogador quanto como treinador. Só tenho palavras de gratidão por tudo que vivi lá, disse Felipe Luiz ao jornal espanhol Marca. E o Felipe Luiz foi demitido pelo Flamengo no dia 3 de março. O ex-lateral esquerdo saiu como o segundo técnico mais vitorioso da história do clube, empatado com Jorge Jesus e Flávio Costa, com 5 títulos: Copa do Brasil 2024, Supercopa 2025, Carioca 2025, Libertadores 2025 e Brasileirão de 2025. Em 2026, ele perdeu as decisões da Supercopa e da Recopa Sul-Americana, e a diretoria decidiu pela demissão, substituindo por Leonardo Jardim. Além dos títulos, Felipe Luiz ficou marcado pela boa campanha na Copa Intercontinental em dezembro do ano passado. O Flamengo passou por Cruz Azul do México, Pirâmides do Egito, mas foi derrotado pelo Paris Saint-Germain nos pênaltis, após empate por 1-1 no tempo regulamentar. Desculpa. A verdade é que nós saímos muito bem na Copa do Mundo. Tínhamos um ótimo elenco, estávamos em ótima forma. E vocês viram como jogamos. Eu sempre tento ser dominante, tento fazer com que meu time domine as partidas, mas é claro que isso também depende muito do momento do time adversário, mas minha ideia é sempre jogar um futebol ofensivo, mas muito defensivo. Palavras do técnico Felipe Luiz. Então, Felipe Luiz teve essa passagem lá, foi assistir os jogos
dos meninos do Sub-12. Que legal, cara, que legal. O homem não esquece o Flamengo, né, cara? Que legal. E não é para esquecer mesmo, né? É um baita torcedor do Flamengo e ajudou demais. Está na história do Flamengo com títulos maravilhosos como a Libertadores e o Brasileirão do ano passado. Nossa, Felipe Luiz aí tem uma carreira maravilhosa pela frente, com certeza. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam das palavras de Felipe Luiz ao jornal Marca da Espanha. Beleza, galera? Quem não for inscrito, galera, dá uma força aí pra nós. Por favor, se inscreve no canal aí, deixa seu like, compartilha. Vamos botar esse canal pra torar. Tamo juntos, galera. Até o próximo vídeo.